Olá, tudo bem? Por acaso você já recebeu uma carta? Ou quem sabe você já escreveu uma carta? Hoje em dia é quase que meio incomum as pessoas escreverem cartas, porque a gente está na era do WhatsApp, internet, né? O e-mail. Então as pessoas quase não escrevem mais cartas à mão. Mas é muito gostoso você receber uma carta, sabia? Saber que alguém escreveu para você. Teve o trabalho de escrever, de pôr no envelope, quem sabe ali enfeitar o envelope. As crianças fazem muito isso para os pais na escola, não é? Escrever uma carta e receber uma carta é muito especial. Eu aconselho vocês a escreverem cartas para as pessoas que vocês amam, é muito gostoso. Vocês sabiam que nós também temos uma carta de Deus para nós? A Bíblia, esse livro sagrado, é a carta de Deus para a gente. Tudo aquilo que Deus disse, aquilo que Deus deseja nos falar, nos ensinar, Ele nos escreveu através dos seus filhos, dos seus servos, na Bíblia. A Bíblia é um livro muito especial e, por ser a carta de Deus, merece sempre ser lida com muito carinho. Bem, quando Jesus voltou para o céu, os discípulos ficaram aqui e eles se espalharam por vários lugares, pregando o Evangelho. Eles falavam sobre os milagres de Jesus, a salvação, a morte, a ressurreição, tudo aquilo que Jesus pediu para que eles ensinassem para as pessoas. Os discípulos ficaram aqui trabalhando, pregando o Evangelho a várias regiões. E houve um momento da história em que na Ásia Menor foram fundadas 7 igrejas. Eu encontrei aqui na minha Bíblia um desenho com um mapa para vocês terem uma ideia. Olha só, aqui está a região da Ásia e essas aqui são as 7 igrejas que existiam naquela época. Essas igrejas amavam a Jesus, mas com o passar dos anos, elas começaram a ter alguns problemas. Algumas se esfriaram na fé, se enfraqueceram, outras permitiram que alguns pecados entrassem na igreja. Algumas começaram a desobedecer algumas coisas, algumas ordens de Deus. E Deus amava muito essas igrejas. Jesus amava muito as pessoas que frequentavam essas igrejas. Então Jesus veio até João e deu uma ordem a João. João, eu quero que você escreva uma carta para cada uma dessas igrejas. E foi assim que aconteceu. Esse aqui é João escrevendo. João então já estava velhinho, mas ele ali atentamente ouvia o que Jesus falava e ele escrevia uma carta específica para cada igreja, ou seja, João escreveu 7 cartas. Vamos falar um pouquinho sobre a carta enviada à igreja de Esmirna. Essa igreja passava por muitos problemas. Eles estavam sendo ameaçados de morte. Muitos cristãos foram até presos e Jesus via todo o sofrimento deles. Aí aqui em Apocalipse, essa carta está registrada no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, e diz assim, no verso 10, não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aqui, Jesus fez uma promessa. Olha, eu sei o que está acontecendo. Eles eram presos, mas eles permaneciam fiéis. Quando eles eram lançados na prisão, eles cantavam, louvavam a Deus, porque tinham muita fé em Jesus. E Jesus viu isso e aprovou eles e reforçou, olha, não tenham medo, eu estou com vocês. Sejam fiéis e vocês terão a coroa da vida, ou seja, a coroa da vida eterna.
vocês vão morar comigo para sempre no céu. Olha que promessa linda! E essa promessa confortou o coração deles. Eles sabiam que aquele sofrimento logo, logo ia passar. Jesus não havia os abandonado. Ele via o sofrimento deles, mas estava com ele e deu-lhes a promessa: não tenham medo. Não tenham medo. Sejam fiéis. Vocês terão a coroa da vida. Essa promessa é linda, né? Essa promessa de Deus também é para mim e para você. Não tenham medo. Aconteça o que acontecer, seja fiel. E eu tenho guardado aqui no céu comigo a sua coroa. Você não quer receber a sua coroa? Você não quer receber das mãos de Jesus a coroa linda que Ele preparou para você? Sejamos fiéis. E quando Ele voltar, Ele mesmo colocará em nossa cabeça a coroa que Ele preparou. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por essa linda promessa de que o Senhor sempre está conosco, mesmo em meio às maiores dificuldades. O Senhor não nos abandona e se importa conosco. Nos ajude a confiarmos em Ti. Guarda em nosso coração as Tuas promessas. Nos dê força e sabedoria para sermos fiéis, para que quando Jesus voltar, recebamos de Suas mãos a coroa da vida. E é em nome dEle que pedimos e agradecemos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe muitíssimo e até logo.